Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Teremos dois assuntos nesse vídeo. O primeiro assunto vai ser um relato de traição e o segundo assunto vai ser a explicação de uma indagação que o pessoal comenta nas redes sociais. Aquela coisa da rejeição. Se toda rejeição tem a mesma dor, o mesmo peso que a traição. Esses são os dois assuntos e nós vamos começar com o relato de traição e depois eu volto para comentarmos mais esse relato. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Me chamo Jorge, tenho 40 anos e sou casado com Sônia há muitos anos. Temos 3 filhos, Júlia, de 24 anos, Júnior, de 22, e Sara, de 21. A vida parecia boa até que um dia tudo mudou. Sônia chegou em casa com uma notícia que me deixou sem palavras. Ela estava grávida, mas não era meu filho. A criança era do nosso amigo de infância, que sempre foi solteiro e lutando contra um câncer terminal. Sônia me disse que queria ter esse filho para ajudar nosso amigo a deixar algo para trás. Naquele momento, meu mundo desabou. Nossos filhos sabiam de tudo e apoiaram Sônia. Fiquei me sentindo sozinho, traído pela mulher que amava. Decidi que não poderia continuar naquele casamento. Separei de Sônia, e logo toda a família ficou contra mim, exceto o pai dela, que me apoiou. Ele sabia que eles destruíram um homem bom, meu coração estava partido. Eu até tentei me finalizar, mas fracassei. Terminei com todos os bens que construímos juntos. Vendi tudo, até minha empresa. Era meu jeito de mostrar que eu não aceitaria essa traição. Deserdei os filhos, pois não queria mais saber deles. Parei de pagar as faculdades e contas. Foi um ato radical, mas eu sentia que tinha que fazer. Não podia lidar com a dor daquela traição. Fui embora, buscando uma nova vida. Minha mãe me pedia para perdoar, para aceitar, mas eu não conseguia. Era difícil olhar para a cara de quem me traiu. Um ano depois, o amigo de Sônia faleceu. A criança nasceu, mas já veio com muitos problemas de saúde. Sônia ficou doente após a perda do amigo e fim do casamento e carregou o peso da situação. 20 anos se passaram e eu segui em frente. Conheci outra mulher e agora tenho um casal de filhos. A vida foi se ajeitando, mas o passado sempre ficou na minha mente. Meus ex-filhos tentaram se reaproximar, pedindo perdão pelo que aconteceu. Eu ouvi, mas disse que todos me traíram e que não somos mais nada. Sônia continua doente acamada e eu não perdoo o que me fizeram. A vida é cheia de estradas tortuosas e lições. O passado sempre nos ensina algo, mesmo que doa. Olho para minha nova família e agradeço por cada dia. A história pode ter mudado, mas as cicatrizes ainda estão lá. Estou mais rico do que antes. E minha antiga família passa por necessidades. Nunca mais falei com minha mãe e nem com os parentes da minha ex. Vida que segue, pois colhemos o que plantamos. Até o próximo. Bom, eu acho, pelo que eu tenho observado, que tem gente que não tem noção nenhuma. São pessoas sem noção. Num caso desse daí, que o amigo está terminal e não foi casado nunca e queria deixar um filho, não é? Uma semente, ele poderia realmente pedir ao casal de amigos dele, que são amigos desde a infância, e que fizesse uma inseminação artificial para que nascesse a criança. Mas não. O que o cara sem noção fez? Pediu a esposa do melhor amigo, não é? Para transar com ela e com o apoio dos filhos, que a traição ainda foi maior ainda, e engravidou dele. Ela não falou nada com o marido. Depois chegou com a notícia que estava grávida do melhor amigo deles, porque ele queria deixar uma semente. Estava nas últimas. Estão entendendo o absurdo? Tem inseminação artificial.
para começar. Eu também não sei se o marido aceitaria. E também digo mais, se a mulher fosse digna, a esposa, ela teria na hora respondido o seguinte: você perdeu a noção? Isso não faz sentido nenhum. Isso não é justo, nem comigo e nem com o meu marido. Ela tinha que dizer isso, que isso é abominável, fazer uma coisa dessa. Mas não, ela achou normal e achou que era mais importante o sentimento desse amigo do que do marido. Consequências, um ano depois o amigo morreu, porque estava terminal mesmo. Ela ficou doente logo a seguir. Isso é o karma punindo ela e para sempre. Olha só o sofrimento que ela trouxe para a vida dela. Eles trouxeram maldição para a vida. Estão entendendo? E mais, a criança nasceu com problemas de saúde. No relato não foi falado se a criança morreu. Isso significa que cresceu e vive cheio de problemas de saúde. É dessa forma mesmo. E o inocente vai pagar pelos malucos, pelos retardados. E os filhos, nossa, eu não sei o que é pior. A Lily sofreu traição de toda a família. A mãe dele querendo que ele aceitasse e perdoasse e sustentasse a família traidora. Ele cortou relação com todo mundo. Só o pai da mulher que reconheceu que ela destruiu um homem bom. Porque quase que ela conseguiu destruí-lo. Porque ele tentou contra a própria vida. Só que não deu certo. E ele seguiu em frente, constituiu família, ele fez uma nova família. E tem um casal de filhos, se eu não me engano, não é? E seguiu a vida dele e está agora mais rico, feliz e seguindo em frente. E a antiga família passa necessidades. Estão entendendo? Por escolhas deles mesmos e eles não podem reclamar, porque foram escolhas deles. Eles fizeram isso que aconteceu com a vida deles. Foi causa, consequência das escolhas deles. E parabéns ao cara, ele está certíssimo, corretíssimo. E aquele amigo que morreu, eu tenho certeza absoluta que ele condenou a alma dele para sempre. Ele destruiu uma família. Por capricho, porque queria deixar uma semente. Ele não tinha condição de ter arrumado outra mulher, não. Tinha que ser a melhor amiga casada com o melhor amigo dele. Tinha que ser isso. Então ele condenou a alma dele. Do meu ponto de vista, tá certo, gente? Agora nós vamos ao outro assunto, que é sobre rejeição. A rejeição, eu vou explicar para vocês, antes que toque para vocês as explicações aí dos psicólogos, terapeutas, especialistas. Veja bem, não é toda rejeição que traz karma para você, castigo para você. Não é toda rejeição que é pecado. Estão entendendo? Eu vou explicar. Várias mulheres botam na cabeça que eu sou o homem ideal para elas. Mas eu sempre deixo claro que eu não tenho sentimentos. Eu estou rejeitando, correto? Mas não estou dando esperanças. Eu estou dizendo a verdade. Eu não tenho sentimentos por elas, então elas têm que procurar alguém que tenha sentimentos correspondentes ao delas. Estão entendendo? Então, eu vou sofrer, é claro, por ter causado sofrimento a alguém, mas eu não dei esperanças. Então isso daí é diferente. Essa rejeição é somente rejeição. Todo mundo que faz alguém sofrer paga, tá, gente? Até as pessoas corretas. Agora, se você deu esperanças para alguém sem intenção de ficar com a pessoa, essa rejeição, quando a pessoa te rejeita, tem o mesmo peso da traição. E eu estou falando segundo o pecado. E psicologicamente também tem o mesmo peso. Vocês vão ver na explicação aí científica. É como se a pessoa tivesse te traído. E agora vem a parte interessante. A pessoa que te dá esperanças, ela sabe que ela está dando esperança. Ela sabe porque ela faz isso
porque ela gosta de se sentir desejada. Ela gosta de saber que tem gente aos pés dela, amando ela. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Então ela fez aquilo, as esperanças que ela deu, as olhadas, troca de olhares, aquela paquera romântica, parecendo que gostava da pessoa. Essa esperança que ela deu, e ao rejeitar e ainda arrumando um outro para namorar, essa pessoa traiu. O sentido espiritual é traição. Estão entendendo? E o karma da traição é cruel. Muito cruel. Mesmo que a pessoa sinta-se alguém especial, escolhida de Deus, por exemplo, mas ela mesma, no fundo, ela sabe que ela causou sofrimento a alguém e isso vai acompanhar a vida dela para sempre. A culpa é uma das punições. Estão entendendo? Faz parte do karma. Nunca vai sair do pensamento dela que ela causou sofrimento a alguém. E tem gente que, quando é traído ou rejeitado, até perde a vida. Morrem aos poucos. Morrem de tristeza profunda. Se é que vocês me entendem. Então imagina, você ser culpado, você carregar no seu coração, na sua mente, que você foi culpado pela morte, pela desgraça, pela tragédia, pelo sofrimento de alguém. Essa punição é muito severa, não é? Mas é pior ainda, porque o karma da traição, nesse caso aí também da rejeição, desse tipo de rejeição que se equivale à traição, é cruel demais também. Eu acho merecido. Eu vou ser sincero para vocês. Mais do que merecido. Quando você escuta coisas de pessoas falando que a pessoa está colhendo o que ela plantou, é prazeroso isso. Eu acho. Não é maldade da minha parte, não. É justiça. Eu acho que as coisas têm que ser justas. Cada um tem que pagar pelo que fez. Você colhe aquilo que você planta. Assiste aí. Embora sejam experiências distintas no campo emocional, a rejeição e a traição frequentemente caminham juntas e provocam feridas emocionais muito semelhantes, ambas sendo capazes de gerar dor intensa e abalar a autoestima. A rejeição muitas vezes é sentida como uma forma de traição, especialmente quando quebra a expectativa de acolhimento e valorização. Aqui está uma análise baseada em aspectos psicológicos sobre a relação entre as duas. 1. Semelhanças no impacto emocional. A dor é real. 1. Ativação cerebral. Estudos indicam que experiências intensas de rejeição social ativam as mesmas áreas do cérebro que respondem à dor física. 2. Sentimentos profundos. Ambas geram um profundo sentimento de insuficiência, desvalorização e perda de confiança. E 3. O racha, na autoimagem. A traição e a rejeição reativam feridas emocionais, muitas vezes originadas na infância, fazendo a pessoa se sentir sem valor ou inadequada. 2. As diferenças conceituais. 1. Traição. Envolve a quebra de um pacto de confiança e lealdade, geralmente dentro de um relacionamento estabelecido. 2. Rejeição. Implica o ato de não aceitar, abandonar ou desvalorizar, o que pode ocorrer desde o início de uma relação ou mesmo em relações superficiais. E 3. Perspectiva. A traição é frequentemente vista como um dano cometido por outro, quebra de acordo, enquanto a rejeição é vivida como uma exclusão, não ser o que o outro esperava. 3. Por que rejeição pode parecer traição? Quebra de expectativa. Quando alguém se dedica e ama, a rejeição é vivida como uma traição ao investimento amoroso e às promessas, mesmo que implícitas, de um futuro juntos. Humilhação. Ambas, muitas vezes, trazem consigo um componente de humilhação, que é a sensação de ter sua imagem pública ou privada exposta e desvalorizada. 4. A visão da psicologia. Feridas da alma.
A rejeição e a traição são consideradas 2 das 5 feridas da alma, que impedem o desenvolvimento pleno, segundo abordagens da psicologia comportamental. Superação. A dor da rejeição não define o seu valor, e é crucial separar a rejeição amorosa da sua autoimagem para superar. Em resumo, a rejeição e a traição não são a mesma coisa, mas podem ser sentidas de forma idêntica, como uma traição à confiança e uma desvalorização do ser, causando feridas profundas que, se não tratadas, afetam a autoestima e futuros relacionamentos. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse assunto é bem interessante, não é? Então, nesse caso onde você deu esperanças para alguém na maldade, sem intenção de ficar com a pessoa, só queria fãs, nesse caso é traição. E a punição vem, tanto espiritual quanto física, mental. A tortura é a punição, uma das punições. O sofrimento, o remorso, tudo isso aí caminha junto. Fora as consequências diferentes. Por exemplo, todos os relacionamentos que você for ter, você sofrerá. O que você causou, vão causar em você. Imagina só que vida de bosta, não é? O sofrimento eterno pela maldade que você fez. Bem simples, não é? E bem interessante. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.